doutor, olá, doutora. Doutor, se você já trabalha com terapias injetáveis, que bom que você veio assistir esse vídeo hoje. Se você ainda não trabalha com as terapias injetáveis, tá tudo bem. Que bom também que você veio assistir esse vídeo hoje comigo. Meu nome é Andréa Lucas, eu sou médica, sou formada há 16 anos e há mais de 3 anos eu trabalho com as terapias endovenosas. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com isso, quando eu me deparei aí com as terapias injetáveis, eu comecei a fazer, naquela época não tinha muita informação a respeito disso, não tinham muitos cursos, não tinham colegas para discutir sobre esse tipo essa alternativa de tratamento. E eu fazia assim, eu lembro que a minha primeira compra, eu fui lá, comprei uma caixinha de metilcobalamina, uma caixinha de metilfolato, de magnésio, de zinco, de selênio. Comprei vitamina D, coenzima Q10, cúrcuma. Foi mais ou menos isso aí a minha primeira compra. E como eu fazia? Eu pegava o resultado dos meus exames, né? Eu comecei por mim, pela minha mãe, com a minha família, com o meu irmão. E aí eu olhava lá no exame. Bem, vitamina B12 está baixa, uma ampola de vitamina B12, de metilcobalamina. Ácido fólico está baixo, uma ampola de metilfolato. Vitamina D está baixo, uma injeção intramuscular de vitamina D. Tá com dor, tá com artralgia, tá com algum sintoma álgico, cúrcuma, né? Segundo sinal inflamatório, uma ampola de cúrcuma intramuscular. Faz uso de, no caso da minha mãe, na época ela tomava estatina, coenzima Q10. E dessa forma eu comecei a trabalhar e comecei a observar os resultados das terapias injetáveis. E foi uma surpresa maravilhosa, tanto na minha vida quanto na vida da minha família. Naquela época, minha mãe, a gente estava aí buscando alternativas de tratamento e de equilibrar mais o corpo da minha mãe, visto que ela tinha tido 2 cânceres. Minha mãe teve um linfoma de Hodgkin, logo em seguida minha mãe teve um câncer de mama, super grave, bem agressivo. Então ela tinha passado por múltiplas quimioterapias e ela não estava com a saúde muito boa, ela estava muito debilitada. Então essa alternativa de tratamento foi fundamental, né? Minha mãe nessa época estava saindo aí de um processo de quimio, ela não conseguia comer direito, ela se alimentava muito mal, todos os alimentos enjoavam ela. Então a gente ter essa possibilidade de fazer os oligoelementos, as vitaminas, os minerais, o que é essencial para o corpo, fazer de forma endovenosa, sem dúvida nenhuma, foi muito importante para a recuperação da saúde da minha mãe. O que eu observei também é que fora do Brasil isso já acontece de forma rotineira. Na semana passada eu até estive nos Estados Unidos visitando o IV Therapy e lá fiquei encantada, inclusive com a forma tranquila com que eles lidam com isso. O grande medo do médico brasileiro trabalhar com isso são os efeitos colaterais, é o risco, o paciente ter algum problema no consultório dele, enfim, ele tem esse medo. E nos Estados Unidos, gente, é assim, ó, eu cheguei lá no IV Therapy, quem me atendeu foi uma técnica de enfermagem, ela veio e apresentou um cardápio mesmo, literalmente um cardápio, e lá tinham 5 opções de soro, eu escolhi uma daquelas opções, e era um soro Myers. Ela me perguntou se eu queria alguma coisa, o que eu estava buscando lá. Eu falei, olha, eu cheguei de uma viagem longa, tô precisando de um pouco mais de energia, vou passar muitos dias viajando. E ela falou assim, eu acho que o soro Myers é uma boa opção. E a gente tem o Myers Plus, que é um sorinho Myers, depois eles colocam uma glutationa num sorinho de 100. Eu optei por aquele soro, sentei, ela pegou meu acesso, correu meu soro num sorinho de 500 primeiro, né, aquelas ampolas num sorinho de 500. Logo em seguida ela fez um sorinho de glutationa num soro de 100. Eu terminei, ela veio e me perguntou se eu estava sentindo alguma coisa. Eu estava sentindo naquele momento um pouquinho de pressão na minha cabeça. Ela falou que estava tudo bem, que aquilo era efeito mesmo do soro que eu havia tomado, mas que eu podia ficar tranquila, que eu podia ir embora para casa, inclusive se eu quisesse dirigindo eu podia ir. E eu fui embora para casa, não tive nada, e enfim... lá se trata esse tipo de terapia de forma muito tranquila. Eu não sei se eu sou muito a favor pelo fato do paciente fazer automedicação. Então, que grau de conhecimento esse paciente tem para chegar lá e escolher o soro que ele vai tomar? Ele não sabe os exames dele, por exemplo, nesse soro tem vitamina B12. E se aquele paciente tem índices altos de B12? Então, a gente não sabe e o paciente não tem essa capacidade de se automedicar. Mas vamos respeitar aí as regras desse outro país. Aqui no Brasil funciona de forma diferente. Aqui no Brasil é uma coisa estritamente médica.
Só quem pode prescrever terapia endovenosa é você, doutor. Hoje a nossa profissão já está tão invadida aí por múltiplas áreas, todo mundo querendo fazer um pouquinho, ser um pouquinho médico. E essa ainda é uma alternativa de tratamento que só cabe ao médico. Então eu venho convidar você, doutor, a fazer parte dessa nova onda de médicos que trabalham com essa alternativa de administração de medicação de forma ambulatorial e ser aí pioneiro na sua região. E o que eu observo também dos pacientes, que os pacientes hoje procuram os médicos e falam assim, doutor, eu queria tomar aquele sorinho lá que o pessoal tá tomando. Acontece muito. Esses tempos atrás, uma colega que mora no interior me ligou e falou assim, ô André, que história é essa de soro? Que os pacientes vivem me perguntando aqui no consultório, tá todo mundo querendo tomar esse soro, me ensina como é que faz isso aí. Porque tá todo mundo procurando isso. Os pacientes estão fazendo essa demanda pro médico. Então, e eu comecei a perceber que muitos médicos não sabiam lidar com isso, ou às vezes fazem um curso, mas têm um pouco de medo e não conseguem muitas vezes dar o primeiro passo. Gente, o primeiro passo é o mais difícil. Venceu essa barreira do desconhecido, fica tranquilo. Muitos médicos acham que terapia endovenosa é uma coisa muito difícil, tem que estudar muito. E eu costumo dizer o seguinte, doutor, difícil foi a sua faculdade. Difícil foi passar no vestibular. Difícil foi aqueles 6 anos que você teve que se dedicar exclusivamente a conhecer todos os parâmetros do corpo humano, das doenças, dos tratamentos, dos diagnósticos, dos exames. Aquela infinidade de conteúdo que você teve que dominar com maestria. Aquilo foi difícil. Realmente nada perto daquilo tem comparação, tá, gente? Mas o que eu tenho para te dizer é assim, ó. Muitas vezes, pelo fato do médico não ter aprendido isso na faculdade, ele não ter tido aí um professor que falou, olha gente, isso aqui tá na literatura, isso funciona e tal, ele acha que é uma terapia que não funciona, ele acha que é charlatanismo, já escutei de tudo. Então, na verdade, não é. Nada mais é do que uma via diferente. Então, o que eu observo é que é muito difícil para os pacientes fazerem uso das suas medicações de forma rotineira, de forma contínua, de forma assídua e assim obter os resultados que a gente espera com aquele tratamento, certo? Então, por exemplo, esses dias eu cheguei na casa da minha mãe e eu que providencio aí as medicações para ela, os suplementos para ela, e os suplementos que eu tinha entregue para ela 2 meses atrás continuavam no mesmo lugar. Ela não tomou. Até porque ela não tinha terminado todos os que eu tinha dado antes, e que dirá desses que eu dei aí há 60 dias atrás. Então, primeiro, tudo que você prescreve, será que o seu paciente está tomando? Segundo, será que ele está comprando? Agora, quando você trabalha com endovenoso, com intramuscular, isso não acontece, porque o paciente, ele vai até o seu consultório toda semana, uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, e você tem a garantia que aquilo que você prescreveu está sendo feito. Então, gente, além de você garantir a administração daquilo que você diagnosticou necessário para o seu paciente, você ainda se aproxima e cria uma certa intimidade com ele. Então, eu observo aí resultado melhor nos meus tratamentos quando eu aplico a terapia injetável, até não só pelo efeito dela, mas pela proximidade do paciente comigo, porque toda semana ele tem que vir aqui no começo, ou uma vez por mês, e ele vem, ele começa a se sentir bem e ele não quer parar de fazer. Isso aí é fato. O que eu tenho para dizer é que realmente isso está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo na Europa. Então dizer que isso não funciona, eu acho pouco. Então, para se aprofundar mais no assunto, para mostrar para vocês os estudos, para mostrar para você como funciona, eu venho te convidar para participar comigo de uma aula que vai acontecer na próxima semana. Se você clicar no link aqui embaixo, ele vai te direcionar para a nossa página e você vai se inscrever para essa aula, tá bom? Vai ser uma aula onde eu vou contar um pouquinho mais da minha história, como que eu conheci os injetáveis, como que eu trabalho com os injetáveis hoje. E quem participar dessa aula vai receber também de forma gratuita um e-book. Eu e minha equipe montamos aí um e-book muito especial para você, que é o primeiro passo, doutor, para você começar a trabalhar com injetável. O primeiro passo é fazer em você. Então a gente vai explicar o que é um injetável, como que você vai definir aí os parâmetros para fazer em você, os exames, sugestões de exames, onde que você compra, o que a gente sugere que você faça de primeira compra,
Como que você vai fazer o seu soro, seu primeiro soro, seu segundo soro, como é que você vai fazer, o que a gente sugere que você faça aí de forma intramuscular, tá bom? Então é um passo a passo. Se você seguir aquilo certinho, você vai ter essa experiência pessoal com o injetável, quem sabe até na sua família, algum membro da sua família. E quando você vive essa experiência, fica muito mais fácil de você passar para os seus pacientes, entender esse mundo e acabar aí aderindo a essa nova onda aí na medicina e que funciona, tá bom, gente? Eu já trabalho com isso há muito tempo, tem muitos médicos no Brasil e no mundo trabalhando e eu vim aqui para te dizer que isso funciona e é muito bom. Depois que você tem esse primeiro contato com o injetável, eu tenho certeza que você vai se apaixonar como eu me apaixonei. Tá bom? Então participe com a gente dessa primeira aula que vai acontecer na próxima semana, vai ser um prazer te receber lá e muito obrigado por ter assistido comigo a esse vídeo até agora, tá bom? Um abraço e nos vemos na próxima semana.